tema da minha fala é identificadores persistentes para o avanço da localização e reutilização de dados de pesquisa. Bom, dados de pesquisa, né, são as evidências que suportam os resultados de qualquer pesquisa. Então, os dados a gente não define-os por tipo, mas sim pela sua função. Então, eles são a evidência daquilo que você vai comprovar nos seus estudos, ou não. E a localização e a reutilização dos dados que você mesmo, como pesquisador, produz e disponibiliza, ou do pesquisador, da pesquisadora, dos projetos de pesquisa que localizam, que buscam outros dados como evidências para corroborar ou não o seu trabalho, tá? E o identificador persistente é a chave, né, é o link, é a cola que vai fazer a gente encontrar esses dados e vai trazer uma série de benefícios, e aí tem mais de 40 trabalhos publicados só dentro deste projeto, para vocês entenderem todos esses benefícios. Então, um pouquinho da agenda, eu vou me apresentar, vou falar da organização da infraestrutura de pesquisa de dados científicos na Alemanha, o que eu acho muito importante para a gente ter uma noção, porque eu venho, né, também a minha graduação, a minha pós-graduação, tanto no mestrado e doutorado foram no Brasil, e na parte de dados de pesquisa, para você, né, ter uma ideia, algumas pessoas estavam vendo pela primeira vez a ideia de reuso de dados no sentido de qualificar ou de evidência da pesquisa, não sempre levantar, gerar, mas sim reutilizar dados com esse viés. O que é o nosso serviço? Ele se chama PID Registration Service, então é um nome que eu acabei não traduzindo, porque é o nome realmente de tudo do que contempla, né, o que a gente fez. Algumas áreas chaves para o avanço dos princípios FAIR, eu vou explicar o que é o FAIR e quais são esses princípios. Eu só vou pontuar, mas eu não vou entrar nos detalhes técnicos, eu deixo várias referências sobre isso. E aqui o item 4, ele é mais voltado a quem trabalha com dados. Então, bibliotecários, data stakeholders, data curators, research data centers, centros de dados, repositórios de dados, e os pesquisadores e pesquisadoras que querem entender como é que os seus dados podem ser mais encontráveis e, consequentemente, mais citáveis, tá? E, por último, eu vou falar um pouco de como tudo isso auxilia o pesquisador como usuário final, né, enquanto usuário final, tá? Bom, eu sou pesquisadora sênior no GEISES. O GEISES era um dos 95 Leibniz Institutes na Alemanha. Então, o meu é o Leibniz Institut für Sozialwissenschaften, que é a área de ciências sociais, mas também serviços de tecnologia para as ciências sociais, tá? Ciências sociais aplicadas, a gente poderia dizer, que a gente trabalha com dados econômicos, dados políticos, dados sobre democracia, enfim, o leque é bem grande, tá? Eu sou doutora e mestre em tecnologia e sociedade, sou bacharel em biblioteconomia, e eu atuo no consórcio chamado Consórcio SVD, que é o acrônimo em alemão para Consórcio para os Dados das Ciências Sociais, Econômicas e Comportamentais na Alemanha. E o NFTI, eu vou mostrar para vocês o que é essa estrutura, mas na verdade é um grande guarda-chuva que financia somente projetos voltados à gestão, curadoria, preservação de longo prazo, o que você imaginar de dados de pesquisa, em qualquer área do conhecimento. Então, o NFDI é uma infraestrutura para realmente dar à Alemanha uma vantagem competitiva científica, no sentido de organizar, gerenciar, gerar serviços, produtos, softwares, colaboração, cooperação em relação a dados de pesquisa. Aqui tem meus contatos também, tá? Então, o que é essa associação? Então, o NFDI é uma Verein, é uma associação, ela é financiada, né? Quem paga a conta, né? O cidadã, né? Os cidadãos da Alemanha pagam essa conta, que é bem cara. Então, o Deutsche Forschungsgemeinschaft. Então, é a associação de pesquisa, a fundação de pesquisa da Alemanha, que financia o NFDI. Então, imagine um guarda-chuva. Aqui, ele está de baixo para cima. Então, eu tenho lá no rodapé ali da página a Fundação Alemã, que seria a nossa CAPES, ou o Ministério da Educação, acho que seria mais o Ministério da Educação do Brasil. Daí a gente tem o NFDI, que é essa grande associação, e essa associação, né, ela recebe,
Então, nós temos aí um plano de 10 anos, foi feita uma legislação pelo Bundestag, então, são 10 anos de financiamento para alguns consórcios que aplicam e são aprovados total, parcialmente ou são negados. O consórcio que eu participo, que é o NFDI for Society, que é o tema que a gente trouxe esse ano, é um dos 26 consórcios do primeiro round, da primeira fase, tá? Então, a gente teve na primeira fase, que durou de 2020 a 2025, então foram 5 anos da primeira rodada de financiamento. Dentro dessa rodada, nós tivemos todos esses consórcios financiados. É claro que muitas pessoas chegaram depois. Eu, por exemplo, quando cheguei, o projeto já estava rodando há 1 ano, tá? Mas isso é para vocês entenderem a grandiosidade do investimento e da capilaridade que o NFDI tem para dados científicos na Alemanha. Hoje ele engloba todas as áreas do conhecimento. Na primeira fase, eram 279 membros, ou seja, 279 instituições, entre universidades, institutos de pesquisa e outras organizações da sociedade civil, e mais ou menos em torno de 1.000 pessoas trabalhavam nesses, não 1.000 pessoas, 1.000 posições de tempo integral. Isso quer dizer que até pode ser mais de 1.000 pessoas, porque às vezes uma posição de tempo integral é dividida entre 2 pessoas, cada um trabalha 50%. Tá? Então, era um contingente muito grande de pesquisadores, cientistas, doutorandos, pós-docs, mestrandos, professores, enfim, né, um conjunto muito grande aí. Dentro dessa estrutura, surgiram serviços transversais, que a gente chama, né, que são serviços básicos, ou serviços que todos esses consórcios juntos começaram a gerar um volume tão grande de serviços, de ofertas, que eles em si começaram a trabalhar com temas que eram comuns ou transversais em vários momentos. E aí surgiram 5 grandes áreas, que são os Basic Service e o PID for NFDI, que está dentro da infraestrutura de tecnologia, é um dos base services que nós colaboramos. Então, eu vou voltar aqui, dá uma olhada onde está destacado. Apesar de nós sermos um consórcio, dentro dos 26, nós damos suporte para um outro serviço em um nível que abrange todos os outros consórcios, que se chama PID for NFDI. Nós trabalhamos junto com eles, para dar para todos, porque você imagine que todos esses consórcios, todas essas instituições utilizam PIDs em algum momento, de alguma forma, e de algum formato, enfim, né, não é tudo exatamente igual, mas eles têm a mesma necessidade de ter identificadores persistentes. Aqui é a estrutura. Então, na primeira fase, a gente desenvolveu um software, um serviço online, tá? É um web service, para assinalar um identificador persistente para um determinado tipo de objeto digital. Então, a minha contribuição na primeira fase foi aqui, nesse quadradinho, né? Estava aqui paradinha nesse quadradinho. Na segunda fase, a gente continua trabalhando com os princípios FAIR, mas eu já atuo de uma forma mais ampla, não só com PIDs, mas coordeno toda essa Task Area aqui, que é a Task Area 2, então imagine uma pizza, né? Você tem a pizza inteira, o consórcio, você tem a fatia, que são as Task Areas, e você tem um pedacinho dessa fatia. Então eu fico com essa fatia inteira aqui, que é para avançar, para melhorar os serviços fairness dentro do consórcio como um todo. E também cuido da coordenação técnica de todos os serviços das outras task areas. Bom, quem que está envolvido no nosso consórcio? Então, eu ainda estou falando de um dos 26, tá? Imagine, né, quantas instituições. Lembre-se que eu falei de 279 instituições na Alemanha inteira. Então, somente no consórcio que eu atuo, são 14 instituições, tá? E aí, são essas aqui. Claro que eu sou vinculada a uma delas, que no caso é o GASES, que neste caso é o GASES, mas a gente trabalha colaborativamente com todos esses outras instituições. Então,
E aí tem aqui gente de Karlsruhe também, tem gente de Berlim, e aí provavelmente a gente tem aí alguma sinergia juntos. Tá, falando um pouquinho do nosso serviço. Esse aqui eu vou pular, vou falar bem rápido, porque eu quero falar como tudo isso ajuda o pesquisador, a pesquisadora. Então, o que é um PID, né? Um identificador persistente. Vocês já viram o número de DOI, por exemplo, DOI? O link que eu coloquei para vocês ali é o identificador persistente, só que é o formato DOI, que está identificando esta apresentação, o objeto digital. Então, imagine que a gente tem identificador persistente de vários tipos para identificar vários objetos. Imagine que o seu CPF é o seu identificador persistente. Só você tem esse número, ele não se repete para nenhuma outra pessoa. É uma característica de um identificador persistente. Mas a gente tem identificadores para pessoas, que é o ORCID, a gente tem para instituições, para projetos de pesquisa, para dados, para instrumentos, e handles, que é um tipo de genérico de identificador persistente que cabe para várias coisas. O que é o principal diferencial de um identificador persistente? Ele te leva para uma URL, te leva para um site, para uma landing page. Ele é de acesso global, não é só dentro de um sistema da sua universidade, ele vai te levar para qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo onde você estiver, você vai conseguir acessar, e é único, ele não se repete. Então, isso traz uma série de vantagens absurdas para a pesquisa quando você utiliza. E qual era a nossa missão? Tudo bem, PIDs ou DOIs não são coisas novas, tá? Isso já existe desde que a internet surgiu, o sistema Handle já surgiu junto, lá na década de 90. Então, não é nada novo. Só que aqui a gente tem uma abordagem diferente. A gente está atribuindo esses identificadores, esses CPFs, né, para um nível menor de granulidade. O que isso significa? É só um nome chique para dizer o seguinte: ao invés de eu dar um identificador para uma pizza inteira, eu vou dar um identificador diferente para cada fatia. Ao invés de eu dar um identificador para um cacho de uva inteiro, cada grão de uva vai ter um identificador. E isso a gente viu essa necessidade na ciência. Por quê? Porque os pesquisadores não conseguem referenciar esses elementos específicos, há muita ambiguidade e muitos metadados que não são adequados. Com isso, eu vou trazer alguns exemplos. Olha aqui, ó, eu tenho 2 estudos, tá? Os 2 estudos estão citando um conjunto de dados. O primeiro conjunto de dados é o ISSP 2008. Então, esse estudo está falando que lá no ISSP 2008, que é um estudo bem grande, longitudinal, que é feito sobre religião, ele olhou essas variáveis aqui: frequência de oração, atendimento, né, frequência de culto e visitação dos lugares sagrados. Já o outro estudo citou basicamente a mesma coisa, porém dizendo qual era a pergunta que ele usou para reavaliar. Então, eles não conseguem citar diretamente aquele elemento se ele não tem um identificador. Então, a gente está dando um identificador para cada variável. Isso porque os pesquisadores nunca utilizam todo o conjunto de dados. Quando eles utilizam, é sempre um pedaço, uma parte, tá? E isso vale para outros formatos também. Então, a gente começou fazendo isso para variáveis em dados tabulares, ou seja, dados Excel, SPSS, SPSS, R, qualquer um desses softwares tabulares. Depois a gente expandiu para vídeo, um pedacinho do vídeo. Então, se vocês quiserem colocar no YouTube esse vídeo, somente a minha fala, onde eu explico o conceito de dados de pesquisa, vocês podem fazer um recorte de 10 segundos e ter um identificador persistente só para esse ponto. Imagine isso numa entrevista, onde você tem vários entrevistados, ou pessoas que falam uma frase especificamente importante que você precisa destacar na sua pesquisa. Com aquele identificador persistente, ninguém precisa abrir o vídeo, ficar procurando, olhando onde está. Ele vai direto no ponto de começo e final. Só que não é simples assim. A gente criou uma infraestrutura gigante para suportar esses PIDs para vários formatos, e não só formatos, vários segmentos desses formatos: imagem, vídeo, texto, áudio e variáveis e perguntas, tá? Então, essa é a estrutura aqui mais técnica, né? A gente usa o consórcio EPIC, a gente usa Handle, a gente tem um API, e tudo isso está disponível lá no Zenodo, tá? Toda a referência para quem é mais da área de TI também está no final, e eu também estou disponível para responder perguntas. Como que a gente trabalhou isso para impulsionar o fairness? O que é o fairness? É uma buzzword, é uma palavra aí que foi criada
pelo Force 11. Então, muita gente atribui, né, nem sabe às vezes onde criou, mas foi um grupo de pesquisa lá dos Estados Unidos, chamado Force 11. Eles têm uma série de pessoas que são voltadas à parte de dados científicos, eles têm um avanço já bem expressivo nessa área, e eles criaram um acrônimo FAIR, que significa, né, F de Findable, ou Findability, A de acesso, I de interoperabilidade e R de reuso. Tá? É mais ou menos parecido no inglês e português, é a mesma coisa. Então, a gente traz aqui vários exemplos de como os PIDs colaboram ou cumprem, né, os propósitos de deixar os dados mais acessíveis, a gente esquece, né, de falar acessíveis, interoperáveis, reutilizáveis e encontráveis, né? E aí, isso também aumenta o seguinte, para o pesquisador é muito importante, que ele não vai dar só visibilidade para o seu dado que você está que você gerou e vai publicar, ou para o dado super importante para a sua pesquisa estar procurando. Ele vai dar também visibilidade a outros elementos que estão colados, conectados com o conjunto de dados, com o dataset. E aí a gente está falando de autor, instituição de pesquisa. Lembra lá que tem um PID para cada tipo de elemento? Então, esses PIDs todos conectados geram o que a gente chama Knowledge Graph, e aí a gente consegue fazer uma interoperabilidade muito importante e de uma busca muito diferenciada, né? Uma busca e uma recuperação da informação muito mais fácil para o pesquisador. Fair signposting é outra palavra linda para dizer o seguinte, a gente usa o mesmo tipo de linguagem técnica dentro dessa página. Então, se o dado que você está procurando está hospedado num lugar, sempre, ele vai estar hospedado ele vai estar lá coladinho numa âncora, seja uma landing page, seja um repositório. Essa página da web, ela precisa ser encontrada. Para ela ser encontrada, ela tem uma série de dados por trás dela, né? Por trás das cortinas tem uma série de programaçõezinhas lá. E lá a gente tem uma forma de fazer com que esse dado seja encontrado mais rápido por quem? Por mim, pesquisadora? Não. Pelas máquinas que procuram, porque quem procura o seu dado, quando você entra no Google, é uma máquina, uma máquina que você vai digitar e ele vai lá e vai procurar. Quando você entra num chat GPT ou num outro language model desses da vida, tudo que você digitar é uma máquina que vai pegar aquilo e vai começar a caçar na internet aonde que tem aquela informação, tá? Muito superficial que eu estou explicando aqui. Só que se essa busca, ela dá um match, né? É o Tinder da pesquisa, ela deu um match, vai ser encontrado mais facilmente. Então, a gente programa essa landing page, a gente programa por trás e coloca a sinalização correta para isso ser encontrado facilmente, tá? Então, aqui é como isso funciona, né? A gente tem uma série de links, a gente seleciona os links e a gente pega esses links e descreve nessa página. Com isso, olha que o identificador persistente vai para cá. E ele consegue achar facilmente uma série de informações que você está procurando. Digamos que você queira um dado que precisa estar em acesso aberto com o Creative Commons mais aberto possível. Com esse tipo de programação que a gente faz, o Fair Signposting, nas landing pages você consegue localizar, aliás, a máquina que você vai usar consegue ler e te trazer aquilo que é mais relevante. Então, a gente fez isso em vários institutos. E para mostrar como o resultado disso é sensacional, tem um software que mede o quão encontráveis os seus dados estão. Então, antes de aplicar isso, a gente tinha 40%, 43%, e depois que a gente implementou isso, a busca subiu, a encontrabilidade desses dados foram absurdamente mais rápidas e mais assertivas. Imagine o seu dado, como você, como pesquisador, sendo encontrado dessa forma, e imagine o dado que você está procurando sendo encontrado dessa forma. Então, é isso que faz a mágica acontecer. E como que isso auxilia, né, para os pesquisadores? Então, toda essa infraestrutura que a gente passa anos pesquisando, desenvolvendo conceito, desenvolvendo teste, fazendo teste de protótipo, implementando, rodando isso, né, financiado com dinheiro do governo para suportar todos esses institutos de pesquisa que são, hoje, quando a gente fala muito de ciência baseada em evidência, a gente está falando de ciência baseada em dados, né? Então, isso para fazer o seu trabalho ser fácil de encontrar, a pesquisa fica mais fácil de acessar,
né? E você também vai encontrar dados mais relevantes. A citação dos seus dados, ela melhora o seu impacto, o seu fator de impacto como pesquisador. Então, quando você vai pedir um financiamento e vai mostrar quais são os seus resultados de pesquisa, a visibilidade da sua pesquisa e quanto essa pesquisa é reusada ou citada, isso tem muito a ver com ter encontrado os seus dados, porque aquilo que ninguém encontra, ninguém vai citar. Isso traz confiança, né, na informação e na fonte, principalmente na fonte e na proveniência de onde vêm aqueles dados, e promove a reutilização desses dados, porque ele traz uma conexão maior entre esses metadados. A gente consegue juntar todo mundo que faz parte daquele projeto em cada um das suas tipologias. Aqui tem os principais artigos mais conceituais que eu publiquei, mas na comunidade do Zenodo você vai encontrar umas 45, 50 referências do projeto, praticamente está tudo em inglês, mas ali a gente tem inclusive os códigos, que são os resultados desses 4 anos, que são códigos em acesso aberto, e qualquer instituição pode baixar esses códigos e utilizá-los para atribuir identificador persistentes para os seus objetos digitais, desde que ele tenha um prefixo handle. Se alguém tiver interesse, fala comigo, que daí eu conecto com quem hoje tem autorização para distribuir esses prefixos, porque a gente não tem essa autorização, a gente é só o man in the middle, a gente só intermediou aí o negócio. Agora eu estou pronta para as suas perguntas, eu não sei se eu passei demais do que o tempo que eu queria, e aqui está o link da apresentação.